Bom, pessoal, nessa videoaula a gente vai ver o teodolito eletrônico que a gente tem lá no laboratório do Centro de Ciências Agrárias do Departamento de Engenharia Rural. A ideia aqui é mostrar para vocês os principais elementos do teodolito eletrônico. Essa é a primeira aula, onde vocês vão ver as peças que compõem o teodolito eletrônico e alguns cuidados que a gente tem que ter e alguns detalhes desse equipamento. Depois, numa outra aula, a gente vai ver como utilizar esse equipamento e como a gente faz a leitura angular e como a gente faz para fazer cálculos de distância. Então, esse aqui é um teodolito eletrônico. A diferença de um teodolito para uma estação total, só de olhar a gente já sabe que o teodolito eletrônico não é uma estação total, pela luneta. A luneta de um teodolito eletrônico ela é bem fininha, comparado com uma estação total. É uma luneta bem menor. No caso de uma estação total, aqui nós temos um corpo maior, onde além da luneta, ele tem um distanciômetro a laser que serve para calcular a distância. Então essa é uma diferença fundamental. Bom, esse teodolito aqui, vamos começar então com a parte dos parafusos calantes. A gente chama esses três parafusos que estão aqui embaixo, na base, de parafusos calantes. Eles são usados para fazer o nivelamento do aparelho. Então, antes da gente fazer a instalação, o ideal é colocar todos esses parafusos no meio do giro. Então, se a gente olhar lá internamente, esse cilindro que passa por dentro dessa peça plástica, dessa peça circular plástica, aqui temos um cilindro. Então, no meio desse cilindro tem uma ranhura, tem uma fenda. A gente deve colocar aqui a parte mais alta do parafuso, né, preto, colocar ele bem no meio dessa fenda. Todos eles no meio da fenda. Então, nesse caso, todos eles estão no meio da fenda. Deste modo, fica mais fácil depois para a gente fazer o nivelamento. A gente tem agora folga para trabalhar tanto para cima como para baixo, para fazer depois uma boa instalação. Essa parte da instalação a gente vai ver no outro vídeo. Então, nesse momento, só explicar um pouquinho sobre esses parafusos calantes, que servem para equilibrar o aparelho, para ajuda a nivelar. Bom, aqui nós temos o prumo óptico. Essa pecinha aqui é o prumo óptico. Então, se eu olhar por esse prumo, eu vou ver lá embaixo, onde fica o piquete ou o ponto topográfico. Então é como se fosse um periscópio de um submarino, só que ao contrário. Um periscópio eu olho aqui e vejo lá em cima. Esse aqui, o prumo óptico, eu olho aqui e vejo lá embaixo. Então, para focalizar, a gente tem dois tipos de foco aqui, né? A gente deve primeiro focalizar o retículo, que são os fiozinhos, né? Depois que a gente focalizou esse retículo, a gente agora vai focalizar com esse botão maior o alvo que fica lá embaixo, né, que é o nosso ponto topográfico. Então, esse prumo óptico ele tem dois botões, um mais à frente que é para focalizar o retículo e o outro para focalizar o alvo propriamente dito lá embaixo. Quando a gente está trabalhando com ele nessa fase inicial, né, de nivelamento, ele tem que estar totalmente destravado. Então vocês podem ver que ele está totalmente destravado aqui horizontalmente e está totalmente destravado verticalmente aqui na luneta. Então esses equipamentos eles têm trava no movimento horizontal e vertical. A trava do movimento horizontal é essa daqui. Então quando eu giro esse botão aqui, ó, para esse lado aqui, ele está travado. E quando ele está travado, eu tenho acesso aqui a um ajuste fino. Deixa eu colocar mais aqui pertinho para vocês verem. Ó. Quando ele está travado, mais à frente eu tenho um outro botão. Vamos pôr de lado que acho que vai ficar mais fácil. Ó. De lado. Aqui mais internamente eu tenho um botão da trava e mais externamente eu tenho um botão que é o ajuste fino. Então, quando eu destravo ele, ó, com a mão, eu consigo colocar mais ou menos onde eu quero. E não tem muita precisão. Aí eu travo, ponho mais ou menos onde eu quero.
Depois eu tenho acesso aqui a um botãozinho que, se eu girar ele vai movimentar muito devagarzinho e vai ter muita precisão. Ó, se eu movimentar ele aqui um pouquinho, não dá nem para ver que ele está movimentando, mas ele está movimentando de uma maneira muito precisa. Então, no eixo horizontal, nós temos a trava do movimento horizontal e o ajuste fino. Da mesma maneira, eu tenho aqui uma trava do movimento vertical. Então, a trava do movimento vertical funciona igual a trava do movimento horizontal. Então, para travar a luneta num ponto topográfico que eu tenho interesse em fazer a medição, né, de um ângulo, de um ponto em relação a outro, eu também tenho aqui uma trava da luneta. Então, com a mão eu vou colocar mais ou menos onde eu quero, né, o mais próximo possível de onde já está o meu alvo, e aí eu vou travar. Estando travado, eu tenho acesso aqui a um ajuste fino, que é o botão mais externo, nesse caso desse equipamento. Então tem equipamento que é o contrário. Então esse equipamento foi fabricado dessa maneira. Então aqui ó, tem um ajustezinho fino que vai mexer a luneta muito precisamente. E a gente mexe aqui, ó, a gente nem percebe que ela está movimentando, mas ela movimenta de uma maneira muito sutil e muito precisa. Então esse ajuste fino só funciona com ele travado. A gente só deve girar o aparelho com ele totalmente destravado. Então, conhecemos os parafusos calantes, são 3 parafusos calantes, conhecemos a trava do movimento horizontal e a trava do movimento vertical. Esse aparelho, então, ele tem aqui uma bateria, ó, de encaixar, essa bateria recarregável, e também tem desse mesmo tipo de bateria para pilhas, com 4 pilhas AA, totalizando aí 6 volts. A luneta também, a exemplo do prumo óptico, ela tem 2 ajustes. Então, mais à frente aqui da gente, né, bem pertinho do olho, nós temos o ajuste do retículo. O que é esse ajuste do retículo? Quando eu olhar aqui né, nessa luneta, eu vou ver um alvo, né, uma cruzinha que é meu alvo. E também eu vejo as linhas, né, de fios estadimétrico, uma linha superior, uma linha no meio e uma linha embaixo. Que nós vamos aprender a usar essas linhas mais à frente para cálculo de distância. Então, ó, além dessas 3 linhas, que são os fios estadimétricos, para calcular a distância, e com aplicações na área de altimetria também, ele vai ter um alvo, que isso aqui é uma cruzinha bem no meio, onde a gente vai focalizar no nosso alvo, né, que é o nossos pontos de interesse topográfico. Então, aqui nós focalizamos primeiro esse retículo. Quando ele fica bem visível para a gente vai agora para essa peça mais interna aqui, ó, esse que está em preto, ó, tô vendo aqui no meu dedo, que é o ajuste do foco. Então aqui é o retículo e aqui é o foco. Esse foco eu vou aproximar ou afastar da imagem, né, que eu tenho interesse de visualizar, com bastante precisão, né, com alcance bastante grande. Em cima da luneta, tanto numa posição como na outra, né, aqui ó, né, basculando a luneta, tanto numa posição como em outra, eu tenho aqui em cima o que a gente chama de alça de mira. Alça de mira. Então, a gente usa essa alça de mira para fazer uma pré-mira. Então, a gente faz uma pré-mira, a gente olha de longe assim mesmo, ele não dá para ver nada aqui dentro, ele tem só um triângulo opaco nesse equipamento, e a gente não põe o olho lá pertinho para ver, porque não dá para ver através dessa alça de mira. A gente vê somente um triângulo branco. Então a gente olha nessa alça de mira, colocamos aproximadamente onde a gente quer focalizar o nosso equipamento, e depois a gente vai aqui no retículo e aqui no foco. Então sempre primeiro com a alça de mira para fazer uma pré-mira, e depois a gente vai aqui no foco. Ok, conhecemos os elementos, alguns elementos principais aí do aparelho, que é a parte dos parafusos calantes, o eixo vertical, o eixo horizontal. E agora aqui nós vamos ver o display do equipamento. Então, antes da gente ligar o equipamento, o ideal é a gente nivelar ele. A base dele já está nivelada, eu já nivelei também o tubo, a parte tubular,
E eu vou tirar uma foto para vocês desse nível tubular, que seria um ajuste mais fino, e daqui também do nível esférico. Aqui tem um nível esférico que na sequência eu vou pôr uma foto para vocês olharem. Então esse nível esférico, ele é o ajuste da base, né? É o nivelamento da base. Isso aí nós vamos ver numa aula prática, na próxima aula, de como fazer esse nivelamento. Agora mais é conhecimento do equipamento. Então aqui ó, é um nível esférico, que eu vou colocar para vocês uma foto. E aqui o nível tubular. Então esse nível esférico é uma bolinha, né, um círculo com uma bolinha, né, no meio. E esse nível aqui em cima, que é o mais preciso, né, de uma maior precisão, é um nível tubular. Parece aqueles níveis de pedreiro. Então nesse caso, esse aparelho já está nivelado. Então com ele nivelado, eu vou ligar ele. E eu consigo ver aqui no display do equipamento, né, o ângulo em cima é o ângulo vertical, embaixo é o ângulo horizontal. Como fazer essa medição angular e os detalhes desse display, a gente vai ver isso aí com mais detalhes mais à frente, quando a gente vai fazer uma videoaula de como fazer a leitura angular a campo. Bom, eu acho que é isso que são as peças fundamentais do equipamento. Já falamos então da luneta, da alça de mira, recapitulando, né? A parte da bateria, do prumo óptico, o display de leituras angulares, tanto vertical como horizontal, e a base e os parafusos calantes. Então é isso, pessoal. Então essa primeira aula é conhecendo o nosso instrumento, o nosso teodolito eletrônico, um instrumento para medir ângulos horizontais, com muita precisão, e para medir ângulos verticais, com aplicações na parte de planimetria e altimetria. E também, de forma indireta, eu posso trabalhar com esse aparelho para calcular distâncias, usando aqueles fiozinhos que eu falei para você, superior, médio e inferior, que a gente vai ver em detalhes aí numa próxima aula. Ok? Seria isso aí, pessoal.